E agora, o medo no cinema. Os estúdios ganham cada vez mais dinheiro com o medo graças aos truques e efeitos especiais dos filmes de terror e suspense que você vai conhecer agora. São criaturas de pesadelo, mas apenas em frente às câmeras. Assim, parados, esses monstros não assustam ninguém. São apenas bonecos, feitos de borracha, de madeira, de ferro. A diferença entre esses bonecos e os seres que eles representam na tela, e que são tão assustadores, é uma arte. A arte dos efeitos especiais em filmes de horror. Eles não somam 5% da produção total do cinema. Não tem a popularidade dos filmes de aventura, não tem a emoção das histórias de amor, nem a magia dos musicais. Mas eles têm um apelo poderoso. Tocam o lado mais sombrio da nossa imaginação. Provocam susto, medo. Filmes de horror acabam ficando gravados na memória. E não por acidente. Eles são feitos exatamente com essa intenção. Esse é um filme de horror que começou a ser rodado aqui em Los Angeles na semana passada. A história é de um casal sádico que dá um fim horrível a crianças que eles adotam e não gostam. Nós estamos no começo de abril e esse filme, que nem é uma superprodução, só vai ficar pronto em setembro. Cada cena é trabalhada cuidadosamente para manter o clima de tensão constante do script e para criar a expectativa do momento de horror que sempre está para acontecer. O filme vai se chamar em inglês Criaturas Debaixo da Escada, uma referência ao lugar onde o casal esconde as crianças que são adotadas e maltratadas. O custo da filmagem e edição vai ser de cerca de 5 milhões de dólares. A técnica mais simples é a da maquiagem feita no próprio set. Técnica simples, mas essencial e antiga. No passado, os filmes de horror dependiam, acima de tudo, da habilidade dos maquiadores. Foram horas de trabalho todos os dias no rosto sombrio de Boris Karloff que criaram o personagem de horror mais conhecido de todos os tempos, chamado Frankenstein. Hoje, a maquiagem virou uma arte não só versátil, como de resultados rápidos. Essa é a arte de se transformar num repórter num monstro, ou num monstro pior. Bob Clark, um profissional com 15 anos de experiência, responsável por vários dos efeitos especiais do filme Criaturas Debaixo da Escada, é quem mostra como é fácil mudar um rosto. Todo o trabalho de maquiagem demorou pouco mais de 1 hora e o resultado final é esse. Um rosto todo deformado por queimaduras, com marcas de sangue aqui. Um rosto de assustar. Mas o trabalho de Bob Clark vai além da maquiagem. Ele é o responsável pela criação de um dos personagens principais do filme Criaturas Debaixo da Escada. Um cachorro, cuja especialidade é atacar crianças. A pedido do diretor do filme, Bob criou várias versões do cachorro. Corpo inteiro para cenas abertas e para close-ups apenas a cabeça, que faz todos os movimentos normais de uma mordida. Antes da filmagem, ele ensaia os detalhes de cada cena com as crianças que trabalham no filme. You guys ready? Okay, let's go. Action. A seguir, os efeitos do filme O Vingador do Futuro e um truque que assustou os próprios atores. O Vingador do Futuro marcou um recorde. Para a realização do filme, foram gastos só em efeitos especiais mais de 50 milhões de dólares. Os resultados foram criações espetaculares de um ambiente marciano. Até fotos da NASA foram usadas para dar mais realismo às cenas. O Vingador do Futuro usou todos os truques disponíveis hoje, inclusive efeitos eletrônicos,
refilmagem de cenas depois de elementos terem sido trabalhados por computadores. O uso dos efeitos especiais só tem crescido. A série de filmes A Hora do Pesadelo usa centenas de efeitos em cada longa-metragem. E cada efeito custa cerca de $30 mil para ser preparado e filmado. Um dos grandes mestres do cinema conseguia resultados efetivos usando técnicas muito simples. Alfred Hitchcock preferia a antecipação, o suspense, ao choque visual. Em Psicose, uma cena tornou-se clássica, a da morte no banheiro. No entanto, em nenhum momento da cena, a câmera mostra a vítima sendo atingida. E o sangue que escorre na banheira é uma substância que, na época da filmagem, em 1960, era novidade, mas não escapou ao velho mestre do cinema, como tendo a consistência ideal de sangue quando misturada com água e a cor perfeita para a filmagem em preto e branco. Hitchcock usou como sangue calda de chocolate. Dos personagens monstruosos dos anos recentes, um dos mais assustadores foi uma surpresa até para os atores do filme: O Oitavo Passageiro. O diretor Ridley Scott não permitiu que nenhum dos atores vissem o monstro antes da filmagem da primeira cena em que ele aparece. Só então, com 5 câmeras rodando, ele ordenou a ação e captou as expressões naturais de susto e de repulsa do elenco, que viu o monstro pela primeira vez e reagiu com o mesmo horror que a plateia reage quando vê o filme. Nos anos 70, um filme marcou o gênero do horror. Um filme onde o personagem mais assustador era o próprio diabo. Do you know what she did? O Exorcista impressionou plateias do mundo inteiro e continua impressionando. Além da história muito bem contada, da menina possuída pelo demônio e dos esforços do exorcista para libertá-la, os efeitos, na época, foram os mais impressionantes já vistos no cinema. E, no entanto, eles foram criados por apenas 2 especialistas a um custo de $250 mil, que hoje não é suficiente sequer para filmar 9 cenas de efeito num filme de baixo orçamento. O Exorcista deu início a uma prática que se incorporou para sempre aos efeitos especiais: o uso desses personagens. Bonecos, feitos de todo tipo de material, usando todas as técnicas de maquiagem e de movimentos. Mas depois das filmagens, para onde vão essas criaturas? Para o cemitério, é claro. O cemitério é aqui. É o depósito em cima da oficina onde os monstros são construídos no estúdio. Alguns dos personagens são famosos, como essa menina, por exemplo, que apareceu no filme Poltergeist, o Fenômeno. Para se fazer uma cena onde ela se deteriora fisicamente de uma idade de 9 até uma idade de 90 anos, em questão de segundos, foram feitos vários modelos. Esses são 2 deles. E os detalhes são muito realistas. A pele é de espuma, mas dá até uma impressão ruim. Outros personagens são menos famosos, mas até mais impressionantes. Esses são os restos de alguém, também em espuma. Aqui estão os intestinos. Esse cadáver, num filme, foi colocado de cabeça para baixo, num túnel de água, onde as pessoas tinham que nadar para chegar num lugar determinado. E esse esqueleto, pequeno e horroroso, faz parte do filme Poltergeist. Mas a riqueza de detalhes é muito grande. Os artistas que fazem esses modelos estudam anatomia. Tem que ter uma noção profunda de estrutura óssea, de órgãos, de músculos, etc. Senão os modelos não ficam realistas. Essa mão, por exemplo, ela tem movimentos. Que lugarzinho esse aqui, viu?